Eu estou contando estas histórias para vocês há algum tempo, e em todas elas eu falo da minha luta, do meu suor, do meu sacrifício. Mas hoje a história não é minha. A confissão que vou lhes fazer é, na verdade, uma homenagem. Uma homenagem à verdadeira heroína silenciosa da nossa família, a minha falecida esposa, a avó do Juninho, a minha eterna Helena. Eu era a força dos braços, mas ela era a força do espírito, a sabedoria que morava no silêncio, a mulher que enxergava a alma das pessoas por trás das máscaras que elas usavam. E foi ela, com o seu olhar quieto e a sua teimosia mansa, que nos salvou de cair na armadilha mais bem armada que já encontramos em nossa vida, um golpe que se disfarçava com o sorriso de um bom vizinho. Tudo aconteceu na época em que o sucesso do meu neto começou a nos dar os primeiros frutos de verdade. Depois de uma vida inteira de trabalho duro, de morar em casas alugadas, meu filho, Neymar pai, e minha nora, Nadine, nos deram o maior presente que poderíamos sonhar. Uma casa na praia, em Santos. Era o nosso castelo. O lugar para a nossa velhice, para a nossa paz. E essa história é sobre como nosso sonho quase foi transformado em um pesadelo milionário. E como a avó do Neymar, uma mulher simples, desvendou um crime que a polícia jamais conseguiria ver. Antes de eu levar vocês para a varanda da nossa casa de praia e lhes apresentar o vizinho que era um anjo por fora e um demônio por dentro, eu quero lhes pedir um favor. Esta história é uma celebração da intuição feminina, da força silenciosa das nossas mães, das nossas esposas, das nossas avós, que tantas vezes nos protegem de perigos que a nossa arrogância de homem não nos deixa enxergar. Se esta homenagem à minha Helena, esta história de uma mulher extraordinária, encontrar um lugar no seu coração, eu peço que me ajude a fazer com que ela seja ouvida. Se estiver acompanhando este relato em vídeo, por favor, se inscreva no canal. É uma forma de honrarmos juntos todas as Helenas das nossas vidas. Deixe a sua curtida, o seu gostei. Cada curtida é uma flor que eu deposito, em pensamento, no túmulo da minha amada. E como sempre, me digam de onde vocês estão, com a sua cidade e o seu país. Saber que a história da sabedoria da minha esposa pode inspirar pessoas em Portugal, na Itália, no Japão, em cada canto do Brasil, me enche de um orgulho que transcende a saudade. Agradeço a cada um de vocês por me permitirem partilhar a memória da minha rainha. Agora, vamos para o nosso castelo na areia e para a serpente que morava no jardim ao lado. A casa era perfeita. Não era uma mansão, mas para nós era o Palácio de Versalhes. Tinha uma varanda com vista para o mar, um pequeno quintal onde eu poderia finalmente plantar as minhas flores, e quartos suficientes para receber a visita dos nossos netos. A alegria da minha Helena ao entrar naquela casa pela primeira vez foi uma das visões mais bonitas da minha vida. Ela chorou, beijou o chão e agradeceu a Deus e ao neto por aquela bênção. E a nossa felicidade parecia completa quando conhecemos o nosso vizinho, seu Evandro. Um senhor da minha idade, viúvo, simpático, de uma conversa boa que cativava a gente na hora. Ele foi a nossa primeira amizade naquele novo mundo. Nos trouxe um bolo de boas-vindas, nos deu dicas sobre os melhores lugares para comprar peixe e se sentava comigo na varanda por horas, jogando conversa fora
enquanto a Helena cuidava do seu jardim. Eu estava encantado. Que sorte a nossa, minha velha! Eu dizia para ela. Além de uma casa de sonho, ainda ganhamos um amigo de ouro. E a minha Helena, com aquele seu jeito quieto, apenas sorria. Um sorriso que não chegava aos olhos. Vamos com calma, Antônio. Santo demais, a gente tem que desconfiar. Eu ria. Dizia que era pessimismo dela. Mas eu deveria tê-la escutado. A primeira nota estranha soou poucas semanas depois da nossa mudança. Um vazamento terrível apareceu na parede da nossa sala. Do nada. Uma mancha de umidade que crescia a cada dia. Preocupado, fui pedir a opinião do meu novo amigo, o seu Evandro, e ele foi de uma prestatividade exemplar. Ah, meu caro Antônio, isso é um problema crônico neste bairro por causa da maresia. Mas não se preocupe, eu conheço o melhor encanador da cidade, um especialista nisso. Um pouco caro, mas o único que resolve. Vou chamá-lo para você. O tal especialista veio, olhou a parede, fez uma cara de doutor diante de uma doença rara e nos apresentou uma conta que era quase o preço de um carro popular na época. Desesperados, nós pagamos e o vazamento de fato parou. Mas a minha Helena ficou com uma pulga atrás da orelha. Estranho, Antônio, ela me disse. O homem nem quebrou a parede direito e já sabia onde estava o cano. E o nosso vizinho? Ele parecia saber exatamente qual era o problema antes mesmo de o especialista chegar. Eu disse que era impressão dela. Mas então, um mês depois, foi a vez do telhado. Uma goteira que apareceu bem em cima da nossa cama. E, mais uma vez, o seu Evandro, o nosso anjo da guarda, tinha a solução. O melhor telhadista de Santos, um outro especialista caríssimo. E o padrão se repetiu. O problema foi resolvido e a nossa conta bancária esvaziada. E a desconfiança da minha Helena, antes uma pulga, agora era um elefante na sala. Ela começou a sua investigação silenciosa. Ela, que sempre foi uma mulher de poucas palavras, se tornou a maior conversadora do bairro. Puxava assunto com a moça da padaria, com o carteiro, com os outros vizinhos mais antigos. E ela não perguntava sobre o seu Evandro. Ela perguntava sobre as casas, sobre os problemas crônicos do bairro. E as respostas que ela obtinha eram sempre as mesmas. Ninguém nunca tinha ouvido falar de vazamentos misteriosos ou de goteiras repentinas. Aqueles problemas, ao que parecia, só aconteciam com os novos moradores, especialmente os que compravam as casas mais caras da rua. A minha Helena começou a montar o quebra-cabeça, e a peça final veio quando ela descobriu, através de uma conversa com o dono de uma loja de material de construção, que todos os especialistas que o seu Evandro nos indicava, o encanador, o telhadista, o eletricista que previu um curto-circuito na nossa fiação, eram, na verdade, seus sobrinhos e cunhados. Numa noite, ela me sentou na mesa da cozinha e me apresentou o seu dossiê. Ela desenhou um mapa da nossa rua. Marcou as casas que tinham sido vendidas nos últimos 5 anos e marcou, em cada uma delas, os acidentes que aconteceram logo após a chegada dos novos moradores e os nomes das empresas que fizeram os consertos. Eram sempre os mesmos. Era um esquema, um golpe milionário, perfeitamente orquestrado, que tinha como alvo os recém-chegados endinheirados. E o maestro daquela orquestra de extorsão, o cérebro por trás de tudo, era o nosso simpático e prestativo vizinho. O seu Evandro. Aquele homem não era o nosso amigo. Ele era o nosso predador.
E a nossa casa de praia, o nosso sonho, era apenas a sua próxima vítima. A revelação da minha esposa caiu na nossa cozinha como uma bomba silenciosa. O meu primeiro sentimento, confesso, foi a vergonha. A vergonha de ter sido um tolo, um velho ingênuo que caiu na primeira conversa bonita que ouviu. Enquanto eu, o homem da casa, me deleitava com a amizade falsa do seu Evandro, a minha Helena, com a sua sabedoria de quem passou a vida inteira lendo as entrelinhas da alma humana, já tinha farejado o cheiro de podre. A minha segunda reação foi a raiva. Uma fúria que fez o meu sangue de 80 anos ferver. Eu me levantei da cadeira, pronto para ir até a casa ao lado e resolver aquilo com as minhas próprias mãos. "Aquele canalha!" eu gritei. "Ele vai me devolver cada centavo, nem que eu tenha que arrancar os dentes de ouro da boca dele." E foi aí que a minha Helena, a minha generala, me mostrou por que era ela a verdadeira força da nossa família. Ela se levantou, pousou a sua mão pequena, mas firme no meu peito, e me fez sentar de novo. "Senta, Antônio," ela disse, a voz dela calma como um lago, mas com uma profundidade que continha um maremoto. "Se você for lá agora, com essa raiva, você vai perder a razão. E nós não podemos nos dar ao luxo de perder a razão. Nós não temos provas. É a nossa palavra contra a dele e a dos sobrinhos dele. Ele vai nos chamar de velhos loucos, de ingratos. Nós não vamos dar a ele esse prazer. Nós não vamos lutar com os braços, Antônio. Nós vamos lutar com a cabeça." E naquela noite, a nossa casa de praia se transformou num quartel-general de guerra. E a minha Helena, a avó do Neymar, se revelou uma estrategista que daria inveja a qualquer técnico de futebol. Era simples, engenhoso e diabólico. Nós não iríamos nos afastar do seu Evandro. Pelo contrário, nós iríamos nos aproximar ainda mais. Iríamos nos fazer de vítimas perfeitas, de velhinhos ricos e um pouco tontos, que tinham encontrado nele o seu anjo da guarda. E nós lhe daríamos a isca para o golpe final, o maior de todos. Uma isca tão grande que ele não conseguiria resistir. E quando ele mordesse, nós o fisgaríamos de um jeito que ele nunca mais esqueceria. A nossa isca seria o nosso maior medo, a integridade da nossa casa. Na manhã seguinte, eu, seguindo o roteiro escrito pela minha esposa, fui até a casa dele, o rosto uma máscara de pânico. "Pelo amor de Deus, Evandro, o senhor precisa me ajudar. A Helena está desesperada. Apareceram umas rachaduras na parede da fundação da casa. Estamos com medo de a casa cair." Eu, que nunca fui bom ator, me saí bem. O meu medo de verdade, misturado à minha raiva, deu à minha atuação uma veracidade que o convenceu na hora. Vi os olhos dele brilharem, um brilho rápido, quase imperceptível, de pura ganância. O peixe grande estava mordendo a isca. "Meu Deus, Antônio, que desgraça!" ele disse, com a sua voz de veludo, fingindo uma preocupação que me deu vontade de vomitar. "Mas calma, calma, não se desesperem. Para a sorte de vocês, o meu primo é o melhor engenheiro de estruturas de toda a Baixada Santista. É um homem caríssimo, muito ocupado, mas, por vocês, eu vou conseguir que ele venha aqui hoje mesmo." A armadilha estava funcionando. O próximo passo era preparar o cenário. Meu filho, Neymar pai, foi acionado. Contei a ele o plano da mãe dele, e ele, que herdou a inteligência estratégica dela, entendeu na hora. Ele nos deu o suporte.
mandou um de seus homens de confiança, um especialista em segurança, que veio à nossa casa disfarçado de sobrinho e instalou microfones minúsculos, escondidos em vasos de planta e em quadros na parede da sala, todos ligados a um pequeno gravador de fita que ficaria no meu bolso. Eu olho hoje para a forma como meu filho conduz os seus negócios, como ele antecipa as jogadas dos seus adversários, como ele prepara cada negociação como uma partida de xadrez. E vejo a minha Helena. Vejo a mesma mente analítica, a mesma capacidade de ver o tabuleiro inteiro, de sacrificar um peão para capturar a rainha. E quando vejo o meu neto, o Juninho, em campo, com aquela sua malandragem, aquele seu drible que engana o zagueiro, que finge que vai para um lado e explode para o outro, eu vejo a minha esposa. Vejo a mesma genialidade para o engano, para a dissimulação, que ela usou para armar aquela arapuca para um ladrão. O talento da nossa família, meus amigos, não está apenas nos pés. Está e sempre esteve na cabeça. Naquela tarde, o engenheiro, o primo do seu Evandro, chegou, e o nosso vizinho veio junto para dar um apoio moral. A casa estava pronta, o palco estava montado, e a minha Helena, com uma xícara de café nas mãos e o sorriso mais doce do mundo, se preparou para dar o bote final. O gravador no meu bolso já estava rodando. E o silêncio da nossa sala estava prestes a ser preenchido pela confissão que colocaria um fim no reinado do nosso vizinho predador. O engenheiro, um homem de meia-idade com uma barriga proeminente e um ar de falsa importância, entrou na nossa sala como se estivesse entrando num hospital para dar uma notícia grave. O seu Evandro, o nosso vizinho, veio logo atrás, o rosto uma máscara de compaixão e de preocupação fraternal. A minha Helena serviu o café, as mãos dela firmes, o sorriso dela doce e acolhedor. Ela era uma atriz nata. Eu, confesso, estava um caco de nervos. Sentia o peso do pequeno gravador no meu bolso. E o meu coração de 80 anos batia como o de um menino que vai fazer uma prova difícil. A performance começou. A minha esposa, com a voz embargada, mostrou ao engenheiro uma fissura minúscula na pintura da parede, uma marca que estava ali desde que compramos a casa. "É aqui, doutor", ela disse. O desespero na sua voz era digno de um Oscar. Começou pequena, mas está crescendo. E à noite a gente ouve uns estalos. Parece que a casa está gemendo. O engenheiro e o seu Evandro trocaram um olhar grave, uma cumplicidade ensaiada. O homem começou o seu teatro. Ele bateu na parede, ouviu o som com a concentração de um maestro. Pegou uma trena, mediu a distância da rachadura para o chão. Usou termos técnicos que ele provavelmente aprendeu numa revista de construção. Recalque diferencial da fundação, pressão hidrostática do lençol freático, fadiga estrutural do concreto. Para nós, que mal sabíamos a diferença entre um prego e um parafuso, aquilo soava como uma sentença de morte para a nossa casa. Depois de quase meia hora de inspeção e de coçar o queixo com ar de grande sabedoria, ele deu o seu diagnóstico. E era catastrófico. "Meus amigos, eu não queria ser o portador de más notícias", ele começou, a voz grave. "A situação é muito, muito séria. A fundação da casa de vocês cedeu. O solo desta área é pantanoso. E a construção original, pelo que vejo, foi mal feita. A casa está
literalmente afundando. O seu Evandro, o ator coadjuvante, entrou em cena. Meu Deus, mas tem concerto, primo? Diga que tem concerto. Meus amigos não podem perder a casa dos sonhos deles. O engenheiro fez uma pausa dramática. Mas é uma obra complexa, uma obra de milhões. A palavra milhões pairou no ar. Nós teríamos que injetar estacas de concreto armado por baixo de toda a fundação, suspender a casa com macacos hidráulicos. É uma cirurgia de peito aberto na estrutura da casa de vocês, ele explicou. E então veio o preço. Um orçamento que ele tirou de uma pasta, com números que fariam um rei tremer. Era um golpe, não de milhares, mas, como o título desta história diz, um golpe milionário. O silêncio que se seguiu foi o silêncio que eles esperavam, o da nossa rendição, do nosso pânico. E foi nesse silêncio que a minha Helena, a minha velha e genial Helena, mudou o roteiro da peça. A expressão de avó assustada desapareceu do seu rosto, e em seu lugar surgiu um sorriso pequeno, de canto de boca, mas afiado como uma navalha. Milhões é, ela disse, a voz dela agora sem nenhum traço de fragilidade. Uma voz de pura ironia. É curioso porque o engenheiro de verdade que nós contratamos, o Dr. Sampaio, da Universidade de São Paulo, que esteve aqui semana passada, nos disse que a fundação desta casa é sólida como uma rocha e que esta fissura na parede é apenas gesso velho. O queixo do engenheiro caiu. O rosto do seu Evandro passou do branco ao vermelho, e depois a um tom pálido de verde. Eles olharam um para o outro, em pânico total. E sobre os estalos que a gente ouve à noite, continuou a minha esposa, saboreando cada palavra. O Dr. Sampaio nos explicou que é só a madeira do telhado se contraindo com o frio. Uma coisa normal em qualquer casa. O orçamento dele para consertar a nossa rachadura catastrófica foi de R$ 200 para um pouco de massa e de tinta. Eu, então, tive a minha deixa. Com a mão um pouco trêmula, mas com um prazer imenso, eu tirei o pequeno gravador do meu bolso e o coloquei sobre a mesa de centro, apertando o botão de play. E a voz do engenheiro, arrogante e cheia de termos técnicos, ecoou pela nossa sala, descrevendo o apocalipse da nossa fundação e o orçamento milionário. Nós temos essa gravação, eu disse. E temos também as notas fiscais superfaturadas do seu outro sobrinho, o melhor encanador de Santos, e do seu cunhado, o único telhadista de confiança. Naquele momento, os dois homens desmoronaram. O teatro acabou. O que restou foram 2 ratos, 2 ladrões, pegos na ratoeira que uma velha senhora e um velho aposentado armaram para eles no meio da sua própria sala de estar. Eu olho hoje para a forma como o meu neto, o Juninho, joga. A sua maior genialidade não é o drible. Aquele momento em que ele pausa, pisa na bola, olha para um lado, atrai todo mundo e, de repente, explode para o outro, deixando todos para trás. Aquela calma, aquela capacidade de controlar o tempo e o espaço, de enganar o adversário com a mais pura inteligência, ele herdou dela, da avó, da minha Helena, que serviu um café para os seus predadores, os deixou entrar na sua teia e, no momento exato, deu o bote. Os 2 homens estavam paralisados na nossa frente, sem saber se corriam, se imploravam, se negavam o inegável.
A caça tinha terminado, e a minha Helena, a minha rainha, pegou o telefone. Para quem você vai ligar, minha velha? Para a polícia? Eu perguntei. Ela me olhou e nos seus olhos vi o brilho de uma justiça que ia muito além de um simples boletim de ocorrência. Ainda não, Antônio, ela disse, com o seu sorriso vitorioso. Primeiro, eu vou ligar para o nosso filho. Ele vai adorar saber o tipo de vizinhança que ele escolheu para os pais dele, e ele vai saber exatamente o que fazer com estes dois senhores. Os minutos que se seguiram à chamada da minha esposa para o nosso filho foram os mais longos e, paradoxalmente, os mais saborosos da minha vida. Eu, que passei a vida sendo um homem simples, um trabalhador que respeitava a lei e temia a autoridade, agora me via na posição de carcereiro. E os meus prisioneiros eram dois homens que até poucas horas antes me viam como um velho tolo e senil. O seu Evandro e seu primo engenheiro estavam paralisados, sentados no sofá da nossa sala, pálidos como cera. O suor escorria de suas testas. Eles olhavam para a porta como se esperassem a chegada de um batalhão de choque. A arrogância tinha evaporado, dando lugar a um pânico puro, infantil. E a minha Helena, a minha rainha, observava-os em silêncio, da sua poltrona, com uma expressão que não era de raiva, mas de um desdém frio, o olhar de uma bióloga analisando dois insetos peçonhentos sob um microscópio. A chegada do meu filho, Neymar pai, foi um evento em si. Ele não chegou com a polícia, como eles temiam. Chegou com algo muito mais intimidante: a sua própria presença. Ele entrou na sala acompanhado por dois homens grandes e de terno, que eu sabia serem da sua equipe de segurança pessoal, e pelo seu advogado, o Dr. Monteiro. Meu filho não alterou a voz. Ele não fez ameaças. Ele apenas entrou, deu um beijo na testa da sua mãe, um aperto de mão em mim, e depois se sentou na poltrona em frente aos dois homens, irradiando uma aura de poder e de controle que encheu a sala e sufocou o pouco de ar que ainda restava. Boa tarde, senhores, ele disse, a voz calma, quase amigável. Minha mãe me contou que os senhores vieram fazer um orçamento para um problema na fundação da casa. E o meu pai gravou a conversa. Eu gostaria de ouvir. E ele, com uma calma teatral, pegou o pequeno gravador da minha mão e o ouviu, em silêncio, por alguns minutos, enquanto os dois homens à sua frente pareciam encolher a cada palavra que saía da fita. Quando a gravação terminou, ele desligou o aparelho e olhou para o seu Evandro. O senhor tem um primo muito competente e muito caro, ele disse, com uma ironia que cortava como uma faca. E então ele se tornou o general que o mundo do futebol aprendeu a temer. Nós temos duas opções aqui, senhores, ele começou. A opção A é a mais simples. Eu pego esta fita, junto com o dossiê que a minha mãe montou sobre os seus outros serviços no bairro, e entrego para o meu amigo, que é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. O senhor, o seu primo e todos os seus sobrinhos e cunhados especialistas serão presos por formação de quadrilha, extorsão e estelionato. O nome de vocês estará em todos os jornais amanhã. E a história do vizinho que tentou aplicar um golpe milionário na família do Neymar vai render um bom documentário.
Vocês passarão o resto das suas velhices na cadeia. Ele fez uma pausa, deixando o peso daquela ameaça esmagar os dois homens. Ou, ele continuou, temos a opção B, onde eu não chamo a polícia, onde o nome de vocês não vai para os jornais. Uma opção mais familiar. Vi um brilho de esperança nos olhos de Evandro. Ele estava prestes a receber uma misericórdia que ele não merecia. Mas ele não conhecia o meu filho. Na opção B, disse Neymar pai, o senhor vai, a partir de amanhã, vender esta sua casa ao lado. Vai vender o seu carro, vai liquidar as suas economias. E com este dinheiro, o senhor vai, pessoalmente, de porta em porta, a cada um dos seus vizinhos e quem o senhor aplicou este mesmo golpe, e vai devolver cada centavo que o senhor roubou, com juros e correção monetária. E com um pedido de desculpas. O nosso advogado aqui, o Dr. Monteiro, irá supervisionar cada transação. Depois que o senhor tiver pago até o último tostão da sua dívida com esta vizinhança, o senhor e toda a sua família de especialistas irão embora de Santos, para sempre. E se eu ouvir um dia que o seu nome foi sequer sussurrado de novo por estas bandas, a opção A volta para a mesa. O que o senhor me diz, seu Evandro? O homem estava quebrado. A escolha era entre a prisão e a humilhação total, a falência. Ele escolheu a segunda. Eu aceito. Ele gaguejou, a voz um fiapo. Naquele momento, eu senti um orgulho do meu filho que era quase insuportável. Ele não queria apenas a vingança para a sua família. Ele queria a justiça para todos. Ele usou o seu poder não para esmagar o inimigo, mas para forçá-lo a reparar o mal que ele fez a toda uma comunidade. Ele herdou a força do meu braço, mas a alma, a sabedoria, essa ele herdou da mãe dele, da minha Helena. E o meu neto, o Juninho. A fortuna que ele ganha com os seus pés abençoados. A fama que o cerca, tudo aquilo se materializou naquela sala, na forma de poder. O poder de fazer a justiça acontecer, de forma rápida, eficiente e, acima de tudo, que um dia fomos vítimas, agora éramos a própria lei. A reunião acabou. O Dr. Monteiro ficou para redigir o acordo, a confissão de dívida do seu Evandro. E nós, a minha Helena e eu, nos sentamos na nossa varanda, olhando para o mar, enquanto o sol começava a se pôr. O nosso sonho, a nossa casa, que por um momento pareceu um pesadelo, estava segura. E estava segura porque tínhamos construído algo muito mais forte do que uma casa de tijolos. Tínhamos construído uma família que, quando unida, era uma fortaleza impenetrável. E o nosso vizinho, o lobo em pele de cordeiro, tinha acabado de aprender essa lição da forma mais dura possível. A execução da opção B do meu filho foi uma peça de teatro silenciosa e devastadora. Nos dias que se seguiram, vimos o império de areia do seu Evandro desmoronar. Sob a supervisão implacável do Dr. Monteiro, o nosso advogado, ele foi forçado a colocar a sua bela casa à venda, a se desfazer do seu carro de luxo, a liquidar cada bem que possuía. E a parte mais saborosa da sua sentença, a genialidade do plano do meu filho, foi a humilhação da restituição. Eu e a minha Helena, sentados na nossa varanda, o vimos. O antes orgulhoso seu Evandro, agora um homem quebrado e de ombros curvados, ir de porta em porta, bater na casa de cada uma das famílias que ele tinha enganado.
Nós o vimos com os nossos próprios olhos confessar o seu crime, o seu esquema, e devolver com juros o dinheiro que ele tinha roubado. A cada porta, a sua reputação de bom vizinho era demolida, e em seu lugar, a imagem de um ladrão patético era erguida. Foi uma punição muito mais eficaz do que qualquer pena de prisão. A cadeia lhe daria o status de vítima para alguns. A obrigação de confessar e de reparar o seu próprio mal, cara a cara com as suas vítimas, lhe roubou até a última migalha de dignidade. Em menos de um mês, ele e a sua prole de falsos especialistas tinham desaparecido de Santos. A vizinhança, antes um campo minado de desconfiança, respirou aliviada. E a nossa casa, o nosso sonho, foi finalmente exorcizada do fantasma da ganância. A paz voltou a reinar. E eu e a minha Helena pudemos, enfim, desfrutar da nossa velhice no nosso paraíso reconquistado. Ela nunca mais tocou no assunto. Para ela, o problema estava resolvido, e remoer o mal era dar-lhe uma sobrevida que ele não merecia. Mas eu nunca mais olhei para a minha esposa da mesma maneira. Eu, que sempre a vi como a minha companheira, a minha retaguarda, passei a vê-la como a minha generala, a minha rainha. Aquele episódio me revelou uma força e uma inteligência nela que, na minha pressa de homem, eu nunca tinha percebido em sua totalidade. A minha força sempre foi a dos músculos, a da teimosia, a da resistência. A dela era a força da mente, da observação, da estratégia. E era uma força muito, muito maior. Hoje, anos depois da sua partida, eu me sento nesta mesma varanda. E a sua presença ainda é a coisa mais forte e mais real deste lugar. Eu vejo o legado dela em toda a parte. Eu o vejo no meu filho, Neymar pai. O mundo o conhece como um negociador implacável. Um homem que fareja uma armadilha a quilômetros de distância. E todos acham que ele puxou a mim, ao pai lutador. Mas eu sei a verdade. A mente estratégica, a capacidade de ler a alma das pessoas, de antecipar as suas jogadas, isso ele não herdou de mim. Ele herdou dela, da mãe. Ele é o filho da Helena. E eu vejo o legado dela da forma mais artística e mais genial. No meu neto, no Juninho. Quando eu vejo o meu neto em campo e ele dá aquele drible desconcertante, aquela finta que engana o zagueiro, que o faz ir para um lado enquanto a bola já está no outro, eu não vejo apenas um jogador de futebol. Eu vejo a minha Helena na nossa sala de estar. Vejo a mesma inteligência, a mesma capacidade de dissimular, de criar uma armadilha de genialidade para o adversário, de usar a calma e a astúcia para derrotar a força bruta. O drible do meu neto, a sua malandragem genial, é a herança direta da sabedoria silenciosa da sua avó. O golpe milionário que o seu Evandro planejou foi, no fim, um fracasso miserável. Mas o verdadeiro golpe milionário, o golpe de mestre, foi o que a minha esposa deu nele. Sem levantar a voz, sem quebrar um prato, usando apenas a sua mente e a força da nossa família, ela desmantelou uma quadrilha e restaurou a paz de uma comunidade inteira. A história da nossa casa de praia, que começou com a descoberta de um crime, se tornou para mim a minha memória preferida. Porque é a história que me lembra que a mulher com quem eu dividi a minha vida por mais de 50 anos
não era apenas a minha companheira. Ela era a verdadeira guardiã da nossa fortaleza. O mundo celebra o nome dos homens da minha família. Mas eu, o velho avô, que conhece o segredo da nossa fundação, sei a verdade. A verdade é que, por trás de tudo, por trás da força do meu filho e do talento do meu neto, sempre esteve a sabedoria silenciosa e implacável de uma avó extraordinária. E essa é a única verdade que importa.